Olá, estamos aqui novamente nesse canal do Ser Completo, onde a proposta é para termos mudanças, na nossa saúde. E, para quem não me conhece, meu nome é Midian, eu sou enfermeira e hoje nós vamos falar aqui na saúde sobre o ar, os efeitos do ar na nossa vida. São situações tão corriqueiras, que a gente muitas vezes até esquece que isso está acontecendo. É um fenômeno, de inspirar, de expirar, mas é tão assim, faz parte da gente de um modo tão intrínseco que nós muitas vezes não prestamos muita atenção. Agora, na pandemia, nós tivemos essa necessidade de usar a máscara e então, sim, nós começamos a entender o quanto é importante o ar na sua temperatura certa, na umidade certa, quantas vezes a gente se sente abafado, por trás dessas máscaras. Tente ficar sem respirar. Quantos minutos será que você conseguiria? Vai perceber que quase nada. Sabe por quê? Curiosamente, nós conseguimos ficar de 4 a 6 semanas sem alimento. Conseguimos ficar sem a água de 5 a 7 dias, mas sem o ar não conseguimos ficar por alguns minutos. Nós não conseguimos. Veja, nosso corpo precisa de roupa, precisa de luminosidade, luz solar, precisamos de alimentos, precisamos de líquidos para nos mantermos, mas nenhuma dessas necessidades são tão importantes, tão necessárias, tão vitais quanto o ar. O ar, nós precisamos dele a todo instante, nós não ficamos alguns minutos sem o ar. Olha só, nossa atmosfera é perfeitamente equilibrada. Contém um equilíbrio muito excelente dos gases que compõem o ar. O ar tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aproximadamente 1% de argônio. Esses gases, nessa mistura, só conseguem ter essa função exatamente nessa concentração. Se fosse diferente, nós teríamos graves problemas. Por exemplo, o que aconteceu quando resolveram, para diminuir o peso dos foguetes espaciais, fizeram uma mistura diferente, mas houve uma grande tragédia. Essa nova formulação provou-se ser altamente combustível. E isso resultou numa tragédia não informada ao público na União Soviética. E logo depois, num holocausto do Apolo 1, toda a tripulação veio a morrer por conta dessa ideia de mudar a formulação do ar. E que coisa tremenda! Se o nosso Criador colocasse apenas 1% a mais de oxigênio no ar, veja que se alguém acendesse um palito de fósforo, toda a atmosfera acenderia em chamas. E se, quem sabe, o Criador colocasse menos oxigênio, ora, nós não teríamos condições de respirar, seria muito mais difícil. Nossos corpos ficariam letárgicos, cansados. E se ele tirasse totalmente, morreríamos de asfixia. E nós precisamos lembrar que o nosso planeta Terra está em crise com relação ao ar. Em muitos lugares, a atmosfera está pesada por causa da poluição do ar, causando problemas de saúde a muitas pessoas, milhões de pessoas. E o que o ar puro nos faz? O ar puro, de alta qualidade, ele é realmente estimulante. Dá-nos uma profunda sensação de bem-estar e promove uma alta taxa de crescimento das plantas e dos animais. Melhora a função dos cílios protetores do pulmão. Causa um relaxamento da pessoa, reduz a ansiedade. Baixa a temperatura do corpo
e reduz os batimentos cardíacos em estado de repouso. Também faz com que as bactérias sejam reduzidas no seu crescimento. Melhora o nível de aprendizado de quem está estudando. Diminui a gravidade das úlceras do estômago. E no organismo, o que acontece com o oxigênio? Nós temos um revestimento aqui na região da traqueia, que é o caninho por onde passa o ar para chegar nos pulmões. Ele tem vários cíliozinhos, pelinhos, que no movimento sincronizado auxilia no processo da limpeza do oxigênio, do ar, quando ele passa. E quando passa também por esse revestimento, o ar ele ganha uma certa temperatura, auxiliando numa normalização, numa forma que o pulmão ele tenha o ar vindo de um modo, numa temperatura ideal para ele. E lá nos pulmões, na dimensão menor do pulmão, que são chamados de alvéolos, que são pequenos saquinhos que são revestidos de vasos sanguíneos, ali, nesses vasos sanguíneos, estão passando constantemente o sangue com a hemoglobina, que é a célula vermelha do sangue. Essa hemoglobina é que faz a transferência do dióxido de carbono, que é tóxico aos nossos tecidos, para sair pelos alvéolos, para ir para a traqueia, para a gente expirar e capta o oxigênio, tornando a coloração da hemoglobina aquele vermelho brilhante como ele é. E assim, o oxigênio, o ar, sempre quando nós inalamos, nós inspiramos, ele entra com aquela concentração de oxigênio e é a hora em que haverá troca lá nos pulmões, fazendo com que o oxigênio entre para dentro do sangue através dos glóbulos vermelhos e é expelido através da expiração, saindo aquelas altas concentrações de dióxido de carbono, monóxido de carbono, que porventura que esteja no nosso sangue. Isso vai fazer com que o oxigênio agora que entrou, ele vai caminhar, vai percorrer através da corrente sanguínea por todas as célulazinhas. Tudo que nós somos e temos, até o fio do cabelo e outras partes do nosso corpo, são compostos de células. E estas células, elas necessitam do oxigênio o tempo todo. Para quê? Para a formação de energia, para que haja trabalho dessas células. Elas são como pequenas fabriquinhas. E tem alguns tecidos nossos muito mais necessitados de oxigênio o tempo todo, ao ponto de que se não tiver, vai causar um colapso no funcionamento daquelas células, daquele órgão e daqueles tecidos. E assim tem algumas doenças que podem causar problemas em relação à captação desse oxigênio. Se ele entra e é transportado pela hemoglobina, que é as células vermelhas, quando a pessoa tem anemia, o que vai acontecer? Pode acontecer um problema relacionado a essa captação de oxigênio. Um outro problema é a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, que causa a destruição dos saquinhos, os alvéolos pulmonares. E não há, então, a captação de oxigênio como deveria ser. Isto pode acontecer em todas as doenças pulmonares, Aquelas que incham, inflamam e acabam diminuindo a passagem do ar. Todas as doenças relacionadas à entrada desse ar, seja uma bronquite, uma rinite, qualquer coisa que vá inflamar essas passagens do ar, pelas vias respiratórias. E há uma condição que a gente pode prevenir. Quando aquelas pessoas que já sabem que têm asma e estão sentindo que vão entrar numa crise, se elas começarem a ingerir mais água, mais líquidos purificadores, no caso a água,
que é ideal, água pura, isso vai fazer com que 94% dos que são asmáticos diminuem suas crises, os seus problemas, apenas ingerindo mais água. Por que isso? Porque a água, ela causa uma hidratação das mucosas e nessa reação que acontece de inflamação, conforme a gente tem mais água circulando, isso faz com que os mucos formados dessas reações, eles são fluidificados e as coisas acontecem de modo mais tranquilo. E mesmo que uma pessoa esteja em vigência de um resfriado, uma gripe, se ele aumenta a ingesta de líquido, isso pode favorecer todos os processos ali para que essa pessoa venha a não desenvolver uma gripe pior, com sintomas piores. Veja, quando nós tossimos, né, na vigência de um resfriado, isso é causado por um aumento de histamina, que é uma substância produzida principalmente pela desidratação dos tecidos, que aumenta essa produção e causa a coceira dos tecidos respiratórios, onde logo vai causar aquela tosse persistente, irritativa, que vai piorando cada vez mais, dependendo do como a pessoa está imunologicamente falando. E uma outra coisa que o ar funciona muito bem é o seguinte: nós temos nos nossos tecidos cerebrais 25% do consumo do nosso ar vai tudo para o cérebro. E o nosso cérebro, quando nós não temos o ar suficiente, isso faz com que a gente fique obnubilado, é uma condição que o cérebro fica difícil, lento. Nós não temos capacidade de raciocínio claro. Então, a respiração profunda, quando você inala uma boa quantidade de ar, enche seus pulmões, logo você consegue ter uma melhora do funcionamento cerebral. O exercício ao ar livre nos auxilia muito para que haja um movimento do sangue, trazendo oxigênio, saindo o monóxido de carbono. Os nossos músculos, eles estão constantemente nos trabalhos, ao nós andarmos, ao nós nos movimentarmos, ele precisa imensamente de muito oxigênio. E quando nós paramos, você já deve ter visto alguém que para por conta de uma doença, fica acamado e ali naquela situação em que ele não movimenta e talvez não foi conduzido da melhor forma, alguém que está cuidando não movimentou essa pessoa ou essa pessoa tem, além de ficar acamado, algum outro problema, né, que soma-se àquele que ele já está, o que vai acontecer? Essa pessoa pode desenvolver ferimentos. Do nada, a gente observa que de um dia para o outro aparece uma ferida e aquela ferida vai acontecendo, vai ficando mais escura, né? E aquilo quer dizer o quê? Que os tecidos ali estão morrendo. E por quê? Porque faltou oxigênio. Isso geralmente acontece nas áreas do corpo onde tem uma proeminência óssea e a pessoa fica ali deitada, achatando aqueles tecidos em relação ao colchão. E o que nós aprendemos com essa situação? Como nossos tecidos necessitam de oxigênio, como nosso corpo precisa de oxigênio. E não só do oxigênio que nós inalamos, porque às vezes nós estamos inalando, mas ele não está chegando nos lugares que deveria. Então veja, nós precisamos entender uma coisa, é preciso ter movimento, é preciso ter exercício físico, para que haja o trabalho da musculatura e o movimento do oxigênio para levar esse ar tão necessário, tão vital para todas as áreas do nosso corpo. E veja que nós estamos sofrendo, né, sobre essa questão da poluição do ar, da atmosfera. Nós temos aí uma camada chamada camada de ozônio, a 20, 30 quilômetros da atmosfera. E essa camada, ela nos protege de altas temperaturas provenientes do sol, né, da luz solar. E nós estamos percebendo que a
poluição dessa atmosfera tem causado o quê? Diminuição dessa camada. E esse problema faz com que os raios ultravioletas, né, que deveriam ser filtrados através dessa camada de ozônio, acabam nos atingindo, o que pode favorecer problemas de cânceres de pele e outros problemas. E você sabia que para nós individualmente o pior problema está dentro da nossa casa? É ali que pode estar o pior índice de poluição que vai nos afetar, podendo nos dar problemas de asma, problemas de pneumonia e aumentar até o risco de câncer. Precisamos cuidar com a ventilação dentro dos nossos ambientes, deixando as janelas que não teriam problema de risco de segurança abertas, né, ou venezianas abertas. Precisamos cuidar com os ambientes onde a gente dorme. Isto sem considerar que talvez eu esteja falando com alguém que seja fumante. E aí eu faço o meu apelo. Pense bem, se nós precisamos tanto do oxigênio, do ar, né, que nós precisamos fazer essa troca todo instante para que as nossas células funcionem bem, como será que estaria os seus tecidos se você está constantemente fumando, trazendo, ao invés de oxigênio para dentro de si, trazendo o quê? Monóxido de carbono, que é o que tem no cigarro, na queima, na combustão do cigarro. Então é preciso pensar um pouquinho e mesmo que haja dificuldades, vale a pena você insistir em parar com isso, para que você tenha saúde, para que os seus tecidos sejam refrigerados por esse oxigênio da qual nós tanto precisamos. Você está se alimentando com o fôlego de vida? O ar está associado a importantes eventos na vida. Ao nascimento, quando a criancinha sai, primeira inspiração que causa aquela dor, que ela chora. Na morte, quando a pessoa dá o seu último suspiro de vida. E o ser humano, ele veio à existência, segundo os escritos bíblicos, através de um ato divino, quando, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus formou o ser humano do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E talvez esteja falando com alguém que parece estar morto espiritualmente, ou não tem mais a crença, não sabe mais o que fazer de sua vida. Ora, vamos finalizar aqui esse momento falando sobre o ar, mas eu gostaria de acrescentar somente mais um pouquinho. Espiritualmente falando, muitos de nós podemos estar parecendo que estamos morrendo, estamos perdendo a nossa fé, perdendo a nossa respiração da alma. A Bíblia compara o Espírito Santo de Deus, que fala a nossa mente, nos adverte a respeito daquilo que precisamos para estarmos mais alinhados com Deus, que é como uma respiração. Há um texto bíblico que fala exatamente assim nessas palavras. Atos 2, de 1 a 4, nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Assim, o que o ar é para a vida física, o Espírito Santo é para a nossa vida espiritual. Há poluentes espirituais e problemas humanos que ameaçam nos asfixiar. Pense nas depressões, no desespero, doenças, do egoísmo, do orgulho, desintegração da família, da prostração. Assim como nós temos os poluentes que estão rondando a nossa vida em todos os lugares. Fisicamente podemos estar comprometidos. Há também esses poluentes espirituais, mentais, que podem também nos asfixiar. Há uma bonita história bíblica que
retrata exatamente alguém que quase morreu diante da sua dúvida. Era Pedro. Pedro, aquele companheiro de Cristo. Pedro estava no barco e de repente ele vê que Jesus vem caminhando por cima das águas. E ele todo animado, muito confiante, porque Jesus era seu amigo e ele pede: Senhor, peça para que eu vá até o Senhor, peça que eu vá até aí. Eu quero também caminhar sobre as águas. E aí Jesus olhou para ele e falou: venha. E ele foi. E quando ele colocou os pés sobre as águas, sabe o que aconteceu? Pedro começou a se auto-elogiar. Ele pensou: puxa, só eu estou aqui sobre as águas, os outros discípulos estão lá no barco. E eu estou aqui. Quando ele começou a pensar em si mesmo, ele afundou. E nessa hora, ele gritou, ele disse: Senhor, salva-me. E aí foi nessa hora que Jesus, tomando Pedro pela mão, através daquela súplica dele, resgatou novamente Pedro. Pedro já ia morrendo asfixiado, imerso naquela água, mas Jesus ouviu a sua súplica. E com essa história, nós podemos entender que quando nós estamos olhando muito para nós mesmos, muito envaidecidos, muito orgulhosos, muito arrogantes, nós podemos ser asfixiados, a tal ponto de entrarmos numa grande depressão. Precisamos ir a Jesus, precisamos pedir a Ele, que é o doador de vida, para que Ele nos salve dessas situações. E se for o caso, até fazer um tratamento também, porque Deus utiliza as pessoas que têm conhecimento em todas as áreas. Mas que nesse momento você possa ser motivado para que você saia dessa condição de poluentes, você possa respirar tranquilamente tudo aquilo que Deus quer que você respire e buscar a respiração que pode trazer a tranquilidade e a saúde que você necessita para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.